Bom, pessoal, boa noite. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, um esquema, para tentar explicar melhor sobre a patogênese do Trichomonas vaginalis. Então, aqui em rosa, eu fiz o epitélio. Esse epitélio é do trato geniturinário. E aqui em laranja, eu desenhei nosso protozoário, o nosso Trichomonas. Bom, como que ele exerce a patogênese em seu hospedeiro? A patogênese, assim como está descrito no slide, compõe, na verdade, componentes da superfície do epitélio aqui, e também vai ter fatores do Trichomonas envolvido em tudo isso. Como que a gente vai trabalhar em cima dessa patogênese? Bom, o Trichomonas, ele secreta fatores de virulência. O primeiro fator vai ser a adesina, vou colocar aqui em azul, tá? Vou desenhar como se fossem uns risquinhos aqui. As adesinas, elas servem para promover a adesão do Trichomonas na superfície celular, tá? Então, aqui a gente vai colocar adesinas. Assim como as adesinas, o Trichomonas, ele também secreta outras substâncias, outras proteínas de virulência. Vou colocar aqui, ó. São substâncias que ficam livres por essa região onde que ele está infectando. E aqui nós temos cisteínas proteinases. Então, aqui em verde eu tenho cisteínas proteinases, certo? Qual que é a função de tudo isso? Essas cisteínas proteinases aqui, elas possuem um efeito tóxico em toda essa região, em todo esse epitélio, em todo esse ambiente, e um efeito hemolítico, ou seja, elas causam a destruição de células vermelhas. Elas também conseguem fazer a destruição de anticorpos, que são proteínas de defesa, elas destroem esses anticorpos, e elas também destroem algumas proteínas do sistema complemento. Essas proteínas também estão envolvidas na nossa defesa e elas auxiliam na eliminação do Trichomonas. Outra coisa que o Trichomonas pode fazer a nível de patogênese, ele consegue se revestir de proteínas. Então, aqui eu vou fazer em marrom. Então, ele consegue se revestir de proteínas. E essas proteínas aqui em marrom, e essas proteínas, elas acabam não permitindo com que o sistema imunológico reconheça esse micro-organismo. Então, aqui eu tenho um revestimento de proteínas que o Trichomonas faz, e dessa forma ele consegue enganar o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico nem consegue atacar ele. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a hora que o sistema imunológico chega e reconhece essas proteínas ao redor, o sistema imunológico julga isso como algo normal do paciente e não leva à destruição desse Trichomonas. Então, aqui a gente tem fatores envolvidos a adesão, né, do Trichomonas com o epitélio, e fatores solúveis que também são liberados nessa região de infecção. Sendo assim, o que a gente precisa lembrar aqui? Eu descrevi aqui alguns fatores de virulência que o Trichomonas tem. Adesinas, cisteínas, proteinases são os principais, e um fator também que a gente chama de CDF. E esses fatores, eles são regulados por fatores externos, como ferro e cálcio. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Como a infecção, ela é muito sintomática na mulher, quando a mulher ela está menstruada, durante o período de menstruação, no local eu tenho uma maior quantidade de ferro. Essa maior quantidade de ferro é um fator que vai regular os fatores de virulência. Então, se eu tenho mais ferro, eu tenho um número menor de Trichomonas durante esse período, só que os sintomas são mais intensos. Porque o ferro, ele aumenta a liberação dos fatores de virulência, e dessa forma eu tenho um micro-organismo mais virulento, mais forte, mais agressivo. Então, durante o processo de menstruação, durante a fase menstrual, a mulher que está infectada pelo Trichomonas, ela vai ter sintomas mais fortes, mesmo com um número baixo de micro-organismo. Quando a mulher ela está fora do período menstrual, que daí eu vou diminuir a quantidade de ferro naquela região, o número de Trichomonas aumenta, só que os sintomas acabam sendo mais brandos. Porque se eu não tenho ferro, eu vou diminuir a produção de fatores de virulência, certo? Então, sendo assim, quando a gente pega o período sem menstruação, seria um período em que seria ideal a gente fazer a coleta para diagnóstico de tricomoníase ou tricomonose. Só que essa coleta dos exames a gente vai trabalhar melhor essa parte durante as aulas práticas, ok?